Olá, gente. Eu espero que você tenha sido abençoado com a aula de ontem. Eu sei que foi uma aula que trouxe no final dela, como um aluno meu falou assim, pastor, veio tudo certinho, de repente entrou naquele negócio de, né, Gálatas 3, eu li de 9 a 14, né? E se você está ouvindo essa aula agora aqui, desliga e volta, vai assistir a aula anterior, porque ela é sequencial. Agora, é muito importante você sempre começar desde o início, porque na verdade, senão você vai pegar o bonde andando e você não vai entender algumas coisas que nós temos falado. Então, eu vou pegar no finalzinho do texto que nós lemos ontem na nossa aula, que foi Gálatas 3, de 9 a 14. Eu só vou pegar lá no final, versículo 14, quando Paulo diz assim: E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, ou seja, tá lembrado? Ninguém é isento das suas culpas, fica livre de culpas pelas obras da lei diante dele, porque o justo viverá por fé. E eu expliquei ontem que a fé não é uma virtude, a fé não é uma coisa que pertence a Jesus e que foi jogada assim para dentro de mim, não. Eu disse que a fé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o justo terá vida e continuará a receber mais dessa vida por fé, ou seja, pela pessoa de Jesus. Eu sinonizei, eu não sei se existe essa palavra, se não existe, acabou de existir. Eu já criei. Eu disse que fé é sinônimo, é a mesma coisa que a pessoa de Jesus. Ou seja, eu recebo da fé, da vida dele, através de uma pessoa, não de uma virtude. E eu fiquei no final ontem, eu conversando com um aluno, e depois eu usei um outro texto que eu vou aproveitar agora, porque nós vamos continuar dentro do mesmo assunto. Aliás, o texto de Gálatas 3, Paulo vinha dentro de um contexto e de repente ele muda, então por isso que eu tive que falar por fé. Ele fala sobre as obras da lei, não foi isso lá? Quem pratica os rituais está debaixo de maldição. Depois ele disse que ninguém diante de Deus é justificado por outra coisa, a não ser pela fé. Depois nós lemos que Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que a bênção de Abraão, aliás foi a última coisa, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Nós quem? Gentios. Quem é a bênção de Abraão? Crer em Jesus, tanto que ele diz aqui, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, ou seja, pela vida de Jesus Cristo, o Espírito prometido. Hoje nós temos o Espírito de Jesus, que é o quê? É o Espírito Santo. Receber fé nada mais significa do que você receber a vida de Jesus. Como que eu recebo essa vida? Como é que Paulo falou? A fé vem como? Hein? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Você quer mais fé? Receba mais da vida do Senhor. Como? Leia, estude a palavra. Eu sei que hoje a gente vive o mundo dessa geração é um pouco a little bit crazy. Ou seja, todo mundo é fast food. Essa tem uma expressão americana, fast food, que é comida rápida, ninguém pode perder tempo. O cara chega, vai comer, come. Eu que morei lá mais de 15 anos, as pessoas almoçavam no carro, comendo comida rápida, sanduíche e tal, para não perder tempo. Se você vai na igreja e faz do culto uma coisa fast food, eu quero uma palavra objetiva, rápida, você nunca vai ter, porque Jesus... É como na minha geração a gente falava, Roma não se fez em um dia. Precisa. Eu tenho escrito no nosso Café Espiritual, se você está assistindo o blog da missão, nós temos meditações diárias, eu falei ali que a nossa dieta santa, né? Nós temos que comer, como diz lá em Levítico, nós temos que ruminar a palavra de Deus. E eram animais quadrúpedes, né? Que tinham 2 estômagos, em que ele comia no primeiro estômago, depois ele jogava para o segundo, depois ele ruminava, tirava os nutrientes. Se você quer fé, meu amigo,
você tem que estudar a palavra. Ah, não, eu vou na igreja porque eu tenho um problema, eu preciso resolver. Eu espero que o pastor resolva. Aí vai lá e pá, resolve, e às vezes não resolve, aí você volta, aí resolve, vai. Ei, a fé não é consequência de oração, é consequência de estudar a palavra, de ruminar essa palavra. Então hoje, né, como eu estava falando, Paulo disse a fé vem pelo ouvir e ouvir pela prática da palavra. Que palavra? A palavra escrita, que tem que pela fé, pela vida do Espírito Santo, se transforma em espírito e vida, que é a razão da nossa série. Eu não estou aqui para falar mal da lei, nem bem da lei, nem bem da... Não, eu estou aqui para falar da vida de Jesus Cristo. Ele é a nossa fé. Só para encerrar esse assunto, por enquanto, eu me lembrei já no final da aula, mas nós não tínhamos muito tempo. Então, se você quiser ler, eu vou ler rapidamente Efésios, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 9. Olha, se em cima do que eu já falei na última aula e na aula agora, no início dessa aula, se você não entender isso, que a fé é o próprio Senhor Jesus, aí eu não posso fazer mais nada. Então estude a sua palavra e quem sabe você vai ser esclarecido aí pela convicção do Espírito Santo. Diz assim, Efésios 2 e 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. Veja só, a salvação aqui significa que nós estávamos mortos. Mortos no nosso espírito. Diz que, continuando o final do versículo 5, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Ele nos deu a vida de Cristo. Aí tem um traço que diz assim, pela graça sois salvos. Ah, então eu não tenho que fazer nada para conseguir a minha salvação? Não, a salvação é pela fé. Você vai ver daqui a 3 versículos. Você tem que receber o quê? Fé. Ah, não, eu agora vou... Pela fé, confesse, pela fé, receba... Não, não. Se ele entrar dentro de você, e isso não depende de esforço nenhum, depende de você crer. E para você crer, você tem que ouvir a palavra. E a palavra te condena. Porque se você não tiver Jesus... Porque muita gente acha que a salvação é uma coisa assim, é uma coisa boa, óbvio que é boa. Mas antes você tem que ser julgado por ele. Antes você tem que se sentir a sua culpa. E aí é que entra a lei. Ninguém, lembra no texto que nós lemos na aula passada? Ninguém é justificado diante dele por obras da lei, visto que a lei tem uma função, me condenar. E quando você se sentir condenado, você vai dizer, eu preciso de um outro tipo de vida. A salvação é, eu preciso de uma vida que não é essa minha, porque a minha é cheia de culpa, cheia de pecados, cheia de impurezas. Eu preciso, quem pode me dar uma outra vida? Não é uma nova doutrina, uma nova religião. Não. Você precisa de que alguém entre, tire a sua velha vida e coloque a vida nova, que é a vida dele. Por isso que a salvação é uma semente de vida. Então vamos continuar. Estando, versículo 5, nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele está explicando aqui outras coisas que eu não vou entrar agora. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você está vendo aqui várias vezes que ele fala de bondade, misericórdia, de graça, de fé. Ele sempre coloca em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é a misericórdia. Não é uma coisa que ele me mandou de misericórdia, não. Ele é minha misericórdia, ele é minha fé, ele é minha vida, ele é minha graça, ele é minha bondade. Conclusão, versículo 8, Paulo diz, por quê? Lembra que eu falei?
porque é um resumo de tudo que foi falado antes. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu sou salvo de quê? Da morte. Como? Por um ritual? Por uma virtude? Não! Você só foi salvo porque Jesus entrou no seu espírito. A vida dele entrou. E ele diz, e isto, ser salvo por graça, por fé, pela vida de Deus, isso não vem de você. Não é você que, não, eu pela minha fé eu fui salvo. Ei! Até quando a Bíblia diz a expressão pela fé, a tradução é sempre errada. Qualquer texto na Bíblia fala pela fé significa a mesma fé de Deus. Ou seja, é o próprio Deus. Então não é uma virtude. É tão simples, como eu estava dizendo para esse aluno, é tão simples que a gente acha, não, tem que fazer, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Afinal de contas, não faça nada. Deixa que Jesus já fez por você. E se você quer fazer alguma coisa, eu vou te dizer uma coisa, não é nenhuma, é meia coisa. Leia, estude a sua palavra, sua Bíblia, junte com outro irmão, vá na sua igreja, aprenda da palavra. Não é aprender como conquistar coisas. Como ganhar o melhor salário, como ganhar uma esposa. E a maioria que estão ganhando nova esposa já estão querendo abandonar e ir por outro. Olha, veja só. Quer fazer alguma coisa? Levante cedo, leia a sua Bíblia. Peça a revelação ao Espírito. Ah, se você não entende, vá para a igreja. Ah, não, mas o negócio de curso bíblico na igreja demora muito. Você é a geração fast food, né? Não tem problema. Coma do fast food e você vai ficar doente muito breve. Porque eu não conheço ninguém que come rápido, não deguste, não rumine a palavra. A fé não é por acaso. Ela não depende de esforço, mas ela depende de você querer estudar a palavra. Concluindo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é Deus quem dá. Não de obras da lei, não é nada, obras do que você fizer, para que ninguém se glorie. Porque se você diz, não, eu fiz, eu conquistei, a salvação foi o meu esforço, olha, você foi salvo de qualquer coisa, menos da sua vida, menos a vida de Deus jamais entrou em você. Por quê? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Que obras? As obras que ele vai manifestar dentro de mim, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Até as obras que eu e você vamos praticar não depende agora do que eu acho, ou vou fazer alguma coisa. Não, as obras já foram preparadas antes da fundação do mundo e a gente só tem que andar nela. Então, vamos parar por aqui. Eu espero que tenha ajudado alguém em alguma coisa. Muito bem, vamos continuar a nossa aula, tá? Eu estava meditando ainda nessa manhã. Na Igreja de Jesus Cristo, de um modo geral, na mente de algumas pessoas, elas se dividem no seguinte: você crê na antiga aliança ou só na nova aliança? Ou seja, não sei quem fez essa divisão, mas muitos misturam hoje as duas alianças. Você está lembrado há 2 aulas atrás quando eu disse que a primeira aliança foi revogada? Foi extinta para que se criasse uma nova aliança. Aliás, não fui eu quem disse, foi o próprio apóstolo Paulo. E por quê? Lembra que eu fiz uma pergunta? Por que a primeira aliança foi revogada e não teve valor? Porque ela dependia do esforço do homem. Uma vez que o homem não pôde cumprir, então não tem razão. Ela foi revogada, ou seja, por que eu estou falando isso? Porque hoje existe um problema dentro da igreja, dentro dos cristianismos, e isso é expresso muitas vezes até dentro dos púlpitos. Nós misturamos, nós mesclamos as duas alianças. Ou seja, nós escolhemos o que melhor nos agrada da velha aliança, e são pouquinhas coisas só, né?
Principalmente aquelas que falam de dinheiro, né? Não, Abraão pagou o dízimo antes da lei. Então as pessoas defendem coisas que lhe interessam, né? Se dissesse que na nova aliança agora você não era obrigado a dar dízimo e oferta, e agora, como é que ficaria? Não fala isso, pastor, isso é heresia, porque está escrito. Eu sei que está escrito, mas eu não vou falar, já falei, mas não falei, ok? Então, na nova aliança, não, tem que dar o... Tem que. Eu vou dizer uma coisa para você, se no final dessa nossa série você não entender que qualquer serviço, qualquer obra, qualquer coisa, obra entre aspas, que você fizer para Jesus, se não for motivado por Ele mesmo dentro do seu espírito, não tem valor. Se é pelo seu esforço, não, vou dar aqui um dinheiro extra porque vai abençoar a casa dele. Você muda até de voz para encher isso, ó pastor, eu consegui. Ei, você nem conseguiu nada. Se Deus está te abençoando no seu corpo, na alma, no espírito, no seu trabalho, na sua casa, Ele faz isso por causa de Jesus. Então não bata no peito. Eu vou dar o meu dízimo. Ninguém dá dízimo. Todo o dinheiro pertence a Deus. Não, eu vou dar aqui uma parte do meu. O nosso cristianismo é muito centrado no homem. Eu vou dar. Eu entendo. Eu não entendo nada. Se não é pelo Espírito de Deus, não sou eu, não adianta. Mas vamos deixar por enquanto isso para lá, porque eu sei que uma coisa puxa a outra. Então a gente mistura as duas alianças e uma parte da vida do cristão está lá debaixo da lei. Ou seja, ministério da lei é ministério de quê que nós já vimos? Da condenação, né? Ou lei, condenação. Então, se você está preocupado em cumprir os rituais da lei, você está debaixo de quê? Da maldição. 1 mais 1 são 2. 3 mais 3 são 6. Então, é muito simples. Ou seja, uma parte está debaixo da lei e a outra parte está debaixo da graça. Porque eu estava observando assim, de um modo geral, tem certos defensores da graça que dizem que a lei já dá isso e aquilo, mas eles criaram na própria graça, criaram, sabe o quê? Leis. As leis da graça de Deus. Você sabe quantos descendentes... A Bíblia diz que nós somos descendentes de Abraão, não é isso? Não é isso que Deus diz. Agora eu te encuquei, agora eu te peguei. A Bíblia, Paulo diz, isso vai ser uma aula mais adiante. Isso aqui é só para te pegar, para tu não deixar de ouvir as próximas aulas. Abraão só teve um descendente. Ele teve outras coisas. Mas o descendente de Abraão não sou nem eu, nem você, nem o povo judeu. Pastor, eu gosto de complicar para você ver que a coisa é muito mais simples. A Bíblia não fala de descendentes no plural. Como toda cultura judaica, Jacó tinha quantos filhos? 12. Quem era o descendente? Quem era o que ia receber a herança dele? Só um. E o resto era outra coisa. Então, pastor, agora dá logo essa aula. Não, você tem que entender algumas coisas. Então, nós vamos ver aqui, ó. Então, voltando aqui à vaca fria. Algumas coisas a gente faz uma mistura, eu estou na graça. É como hoje em dia as pessoas chegam assim, pastor, o irmão é da lei ou é da graça? Eu falo, eu não sou nem da desgraça, porque quem está na lei, né, não está, pela mentalidade dele, não está na graça. Então, caiu da graça. Desgraça é uma pessoa que caiu da graça. Eu não sou nem da lei, não sou nem da graça. Eu sou de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Porque, na verdade, eu disse para vocês que fé não é uma virtude, mas é o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer agora para vocês que a graça também é a mesma coisa. Lembra o texto que nós usamos? Salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então graça não é uma virtude do Senhor? Não, é o próprio Senhor. Tira lá, porque foi salvos pela graça. Ou leia de novo, foi salvos por Jesus, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Então a graça não é uma doutrina. Não divida a Bíblia entre doutrina do Velho Testamento e doutrina do Novo. Porque a Bíblia não é um livro de doutrina, embora tenham certas coisas que se tornaram doutrina. Mas ainda assim, se essas doutrinas não se transformarem em vida, se você pega aquilo como um ritual para tentar praticar e para arrancar algum benefício dali, você perdeu. Leia o Velho Testamento e arranque vida dali. Leia o Novo e arranque vida. E não fique jogando doutrina. Você crê nisso ou crê naquilo? Eu creio numa pessoa. E o que ela me disser para eu crer, eu vou crer. Isso é muito mais simples, mas como a gente é aquilo. Eu digo o seguinte, principalmente nessa geração, a geração de vocês, é o seguinte. A filosofia dessa geração, concorda ou não, eu creio nisso. Se a gente pode complicar, para que facilitar? Eu venho de uma geração que é o oposto. Se você pode facilitar, para que complicar? Ah, não, sou leitor, isso, aquilo. Eu acho que isso é uma característica, muitos dos jovens gostam de falar e dizer e contestar e provar e justificar e tal, isso, aquilo. Ei, o evangelho é tão simples. Mas vamos lá. E por que eu estou dizendo isso? Se você mescla a velha aliança com a nova e tira e faz a sua doutrina e cria o seu credo no que você quer, só tem um problema em tudo isto. Eu nem me importo com o que você crê necessariamente. Mas o problema é que se você mistura lei com graça ou ministério da condenação com vida, se você mistura isso, eu vou te dizer uma coisa, é impossível você andar e viver no Espírito. Porque o ministério da nova aliança é o ministério de vida e espírito, ou espírito e vida. Se você joga um ritual, ou um mandamento, ou uma regra da lei, mistura com a vida, não vai dar certo. Ou seja, vai ser um empecilho para você andar no Espírito. Ou seja, você não vai ser completamente livre. Você lembra daquele texto que Paulo falou, visto, o Senhor é o Espírito, tá lembrado? E o Senhor é o Espírito, e aqueles que verdadeiramente são livres pelo Senhor, estão livres, andam em liberdade do Espírito. Ou seja, aquela liberdade ali não é outra liberdade, não é liberdade do pecado, é liberdade da lei. Toda vez que no Novo Testamento fala sobre fomos livres ou do pecado, alguma coisa, é do jugo da lei. Porque a lei que me mostra o pecado. Então, a lei, é importante, não é o pecado em si. Se você não ficar se você não ficar livre da lei, você não vai ficar livre do pecado. Pelo contrário, você vai andar atormentado, e eu te digo que mais adiante em Gálatas nós vamos ver que a lei suscita ira. A lei te condena, diz você é pecador. Quem é que gosta de ser chamado de pecador? Ninguém. Mas a lei te acusa, a lei me acusa. Mas quem está em Cristo Jesus não tem mais acusação. Então as pessoas que estão sempre defendendo alguma coisa, elas ainda estão debaixo da lei. Porque a lei condena. Agora já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Isso aí nós vamos falar mais adiante também. Então essas pessoas ficam divididas entre a escravidão dos rituais da lei e a liberdade no Espírito. Escolha uma das duas coisas. Se você quer viver pela lei, tente praticar, tente fazer tudo. Ou você vai viver pela liberdade do Espírito. Ele é a nossa lei e Ele vai te dizer o que você tem que cumprir e o que você não tem que cumprir. Isso é mais difícil. Sabe por quê? Porque para você ouvir o que o Espírito tem para te dizer, você tem que parar, tem que estudar a Bíblia, você tem que pedir revelação, você tem que orar, você tem que entrar no Santo dos Santos e o Espírito Santo te diz. Isso as pessoas não querem porque custa, mas é mais fácil os cristãos vão, eu vou naquela igreja, porque lá eles falam e as coisas acontecem. Então você vai lá e ouve, entra na sua cabeça e vai embora. A palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Lembra do café espiritual que eu falei? Nós temos que ruminar a palavra, como a vaca.
Ruminava, jogava no primeiro estômago, depois no segundo, depois voltava de novo e os nutrientes vinham. Se você quer andar pelo Espírito, fique livre da lei. Quais são os rituais? Eu vou falar por alto, básicos da lei, porque existiam muitas outras coisas, e até mesmo os que estão na nova aliança, tanto é como eu disse. Eu não vou entrar muito nessa discussão, porque eu sei que isso... Eu não gosto de criar palavras de polêmica, mas eu gosto de afirmar o que eu creio. Os rituais da lei, as obras da lei, elas são divididas em várias categorias. Eu vou pegar aquelas que o povo evangélico, o povo cristão, os filhos de Abraão, os salvos em Jesus Cristo, verdadeiramente adoram. E olha, antes de dizer qualquer coisa, você vai dizer, não, mas está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Eu sei que está tudo escrito na Bíblia, mas nem tudo que está escrito na Bíblia tem certas coisas que pertencem à antiga aliança e que já foram revogadas. Existe um versículo na Bíblia que quase ninguém entende. Foi num dos evangelhos, diz que a lei e os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento, vigoraram até João Batista. Por quê? João Batista foi um intermediário preparando o caminho do Senhor para uma nova aliança, né? Ele veio batizando nas águas e tal, então ele estava com um ritual, com uma sombra de uma realidade que viria logo e que veio, que foi o próprio Jesus. O que ele fez? Ele veio batizando nas águas para que os judeus ou aquelas pessoas que fossem entrar agora na nova aliança, que viria logo, que seria Jesus, e ele já apareceu ali e ele disse, não, deixa eu terminar de cumprir todo o ritual da lei. Por isso que Jesus falou, não, João Batista entendeu, por isso que ele foi o maior profeta. Jesus disse, dos homens nascidos de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. No entanto, quem for o menor no meu reino vai ser muito maior do que João. Nós ficamos assim meio perdidos com as declarações de Jesus, porque a gente se agarra num ritual, numa coisa e diz, não, é assim, está escrito e ponto final. Mas a lei e os profetas só vigoraram até João. Jesus disse, ei, depois disto, ou seja, se vigorou até João Batista, significa que tudo que ele fez para trás não vigora mais. Porque se vigorou, não vigora mais. E agora o que vigora é o reino de Deus. Por isso Jesus veio trazer o reino de Deus e não regras, não rituais. Mas tudo bem, eu não vou entrar profundamente na discussão, como eu disse, e dizer quais são os rituais que a gente mistura, né? Rituais ou ordenanças ou mandamentos, né? Colocar o véu. Tem igrejas que hoje, se a mulher não pode assistir o culto, não pode participar, não pode ser aberta, se ela não colocar o véu. E de um lado ficam as mulheres sentadas no véu. São igrejas do Senhor? São. Povo de Deus, mas véu era uma situação lá. Hoje o véu foi, né? Não é uma coisa física, religiosa, mas eu não vou entrar nos detalhes, senão a gente vai perder tempo. Então, colocar um véu pode parecer uma coisa muito bonita, religiosa, é mistura. Outra coisa, lavar os pés. Eu vou falar, talvez na outra semana, se não me engano, eu já falei, enfim, não, vou falar. Eu não sei se essa aula está indo ainda essa semana, mas eu vou falar sobre uma outra coisa. Jesus disse que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Você já leu isso? Ah, não, isso eu não quero nem ler. Eu só quero aquilo que diz que se eu der o meu dízimo, boa medida, sacudade, transbordar. Isso eu quero. Mas ele disse que temos que lavar os pés uns dos outros, senão não temos parte com ele. Ei, então o que significa lavar os pés? Caramba, se tem uma parte do nosso corpo que é suja, é o pé, principalmente quem morava na Palestina naquela época. Né? O camarada andava de sandália, era poeira, e chegar na casa de alguém ter que lavar os pés. Você lá, eu sei que tem igrejas que os irmãos lavam literalmente os pés uns dos outros, mas cumprir o ritual da lei, que isso tem a ver hoje? Então, eu só estou mostrando que tem pessoas que se acham, ah, não, eu uso o véu,
é símbolo de submissão ao marido e tal, isso, aquilo. Ei, submissão ao marido ou lavar os pés tem a ver com... Hoje nós somos ministros do Espírito e Vida. Você tem que pegar o texto, sim, transformar em Espírito e Vida e praticar. Não o ritual em si. Então esses são alguns dos rituais. Batismo nas águas, não vão entrar mais. Ceia, come a ceia. O que é a ceia de verdade? Guardar o sábado. Guardar a circuncisão. Na época de Paulo, lembra? Quinta aula, sexta aula. Tinha que ser circuncidado. Paulo falou, ei, que é isso? Eu levei o Tito aqui, ele que era grego. Não, circuncisão agora é no coração, no espírito. Então nós ficamos misturando uma coisa com a outra. Jejum. Qual é o verdadeiro jejum? Você quer saber? Isaías capítulo 58. Vá lá e peça ao Espírito Santo para te revelar. Você vai ficar, não, mas jejum é deixar de comer, eu estou aqui. E quase todo mundo que pratica jejum proclama, oh irmã, não posso lá hoje porque estou jejuando há 8 dias. Que homem poderoso, né? Jesus disse, quando jejuardes, ele falou, passa azeite na sua cara, brilhando, símbolo de alegria. E ninguém vai saber que você está lá numa luta tremenda. Passa azeite, foi isso que ele falou. Como vai, irmão? Aleluia. Ó, estou brilhante, radiante. Mas não. Hoje os fariseus dessa geração dizem assim, não, já estou no 13º dia. Ainda muda a voz. Por que isso? Porque dá um ar de... Ei, na nova aliança, ou você é ou você não é. Ou você pratica ou não pratica. Ah, não, mas eu entendo, é minha mulher, uso o véu, eu jejuo, eu dou o dízimo. Nós somos fariseus. O fermento, eu vou te dizer o que eu... Ah, essa aula vai ser boa. Temos que fugir do fermento dos fariseus. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Daqui a pouquinho, sei lá, daqui a algumas aulas. Estas coisas nós temos que entender pelo Espírito de Deus. Mas, sabe o que acontece? Você só contesta, não creio nisso, não creio aquilo. Vai estudar a Bíblia, eu estou estudando. Eu não sou professor, eu sou um bom aluno. Eu sempre digo isso. Eu estudo, eu vejo o que o outro diz, é disso, isso, eu vejo o que o povo diz e tal. E eu digo, não, eu digo, Senhor, revela. Ei, é muito simples você dizer, não concordo, não aceito, não é assim, vou ficar com o que eu aprendi. Ok. Se você não está andando no Espírito, se você não está produzindo a vida de Deus na tua alma, nas tuas reações, vou usar uma expressão para que ninguém entenda. Bau, reino de Deus. Jesus está para voltar a estabelecer o reino dele aqui na terra, na sua segunda vinda, que já está para acontecer. Você não está se preparando, está preocupado com lei, com graça. Ei, preocupe-se com a vida de uma pessoa. Se você não expressar a vida de Deus no seu coração, no seu espírito, principalmente com os seus irmãos na igreja, eu, pastor, eu quero em qualquer lugar, menos na igreja, eu estou fora dela já há meses. Não faça isso. Lá é que você vai provar que você tem a vida de Deus ou não, porque eu concordo com você. Tem irmãos e irmãs que não são fáceis. Paulo chegou a dizer, olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Paulo não falou, aguenta firme, não, ele disse, suporta. Só com a vida de Deus, meu amado. E essa é uma prerrogativa de entrar no reino de Deus. Sabe de uma coisa? Essa palavra é muito incrível. Porque o nosso âmago, como eu disse, não é comparar nem apontar o dedo, eu sou contra o batismo, eu sou contra o véu. Eu não sou contra nada, se você quer praticar isso. E se atrás disso te traz vida verdadeira, você pode ser, olha, seja batizada 10 vezes por mês. Mas se você só cumpre um ritual para mostrar que você é uma pessoa, seja lá o que for, né? Bom, vamos voltar lá. Paulo chega a ser tão enfático nesse assunto, e eu vou dizer uma coisa, ele foi muito radical quando falou da prática da lei. Estamos estudando o livro de Gálatas, não é isso? Quanto tempo? Tem algum tempo ainda para hoje? 3 minutos, 2 minutos. Eu não vou poder. Ó, amanhã, eu não dá nem para ler o texto, eu não posso ler em 2 minutos.
Leia você em casa, Gálatas, vou botar aqui, Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler de 1 a 12, ok? Vai ser o tema da aula de amanhã, de 1 a 12. Eu não vou nem resumir nada de aula amanhã não, hein? Tá? Agora, como eu disse, as coisas estão se formatando. Antes nós pegamos... Essas 15 aulas foi assim, massa. Amassamos o tijolo com água, com... Agora nós vamos botar dentro de uma forma. Ou seja, agora nós vamos começar a ver Paulo falando de coisas... Aliás, já estamos falando, né? Porque o que importa é a vida, é o Espírito, é Jesus, é uma pessoa. Não é fé como uma virtude, não é cumprir isso. Não. Então, meu amigo, um grande abraço. Eu espero que você esteja... Não me julgue, não me condene. Seja um homem maduro, examinai todas as coisas, retende o que é bom e bola para frente. Não vamos nos... Chega de tantas críticas, né? Ah, fulano, pastor, fala contrário. Deixa. Paulo disse, está pregando o evangelho? Prega. Depois cada um de nós vai prestar contas ao Senhor aquilo que ensinou ou se ensinou errado, enfim. Então hoje é tempo de você se preparar para ouvir a pura e verdadeira palavra de Deus, que é aquela que é o Espírito Santo te revela diretamente. A sua Bíblia é igual à minha. O Espírito Santo e Jesus é o mesmo. A sua igreja é igual à minha. Tem coisas ruins, coisas péssimas, coisas maravilhosas. Todo mundo só vê os defeitos da igreja. Eu olho as qualidades. Os defeitos... É como você vai no banheiro todo dia. Olha, a maior bênção que nós temos no nosso corpo, eu vou te dizer isso, é porque a gente pode defecar todo dia. Porque se você não jogar fora as coisas podres dentro de você, quando chegar uma coisa lá, você vai ficar doente, você vai ficar com prisão de ventre e você não vai andar no Espírito. Então é bênção, sim. Ir no banheiro é bênção. Então, coma coisas boas. O problema é que a gente come muita coisa ruim. Então, por isso, ó, tem que sair. É isso mesmo. Pelo menos você entendeu. Se não entendeu nada da aula, você entendeu isso. Processo de eliminação é bênção. Eu estou falando para gente madura. E, olha, eu falo isso pelo Espírito, ok? Ninguém disse amém, mas tudo bem, não tem problema. Até amanhã, um abraço. A gente volta amanhã.